good morning! How are you today? Como prometido, semana passada, né? Eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre essa questão de aulas 100% inglês, aulas com traduções, como que funcionam cada um dos tipos, o que eu acho sobre isso, né? Então, como prometido, eu vim falar sobre isso, né? Porque eu recebi uma pergunta na caixinha de semana passada e aí acabou que é um tema um pouquinho bem extenso, né? Assim, não dá pra poder ficar falando em poucos stories, então eu resolvi falar aqui na live, que fica mais fácil de eu explicar melhor essa questão. Então, tem vários tipos de aulas, né? As aulas elas vão ser numa metodologia específica, de acordo com o jeito da escola, o jeito do professor, né? Então, a gente, mesmo dentro de uma escola que tem um método específico, a aula com o professor X ou Y vai ter as suas diferenças, já que as pessoas são diferentes, né? Então, isso é normal. Mas a abordagem, a metodologia que precisa ser seguida, cada escola vai escolher a sua, né? Se é um professor particular, ele tem a liberdade de escolher o seu jeito de dar aula, sua abordagem. E aí a gente consegue separar as categorias, são várias, né? Mas a gente consegue ter uma noção aí de diferença pela essa promessa de aulas 100% inglês, aulas que não são 100% inglês e tem traduções, o professor conversa, né, em português para auxiliar e explicar alguma coisa aos alunos. E aí, o que eu acho sobre isso? Eu já trabalhei em escolas de idiomas, né, já trabalhei em escolas de idiomas, já trabalhei em franquias grandes, inclusive, né, que é conhecido no Brasil todo e até fora do Brasil. Já trabalhei em faculdade, dando aulas de inglês também. E em cada uma dessas escolas eu tinha que dar uma aula de um jeito diferente por causa da metodologia adotada pela escola. Então, eu já trabalhei com aula 100% inglês, com aula em que poderia haver traduções, explicações em português. E o que eu acho sobre isso? Bem, eu não gosto de aula 100% em inglês no início, pelo menos no início. Eu não concordo que isso funcione. Então, se é alguém que é iniciante, vai começar a aula de inglês hoje, não sabe nada, nunca estudou nada de inglês antes, né? Às vezes sabe um pouquinho por causa da convivência, sei lá, com filmes, com games, jogos eletrônicos ou não, acaba aprendendo alguma coisa. Então, mas a pessoa, ela é iniciante e ela vai começar a aula de inglês hoje. Ela chegar numa escola e a aula ser 100% em inglês, totalmente, não tem nenhuma palavrinha em português. Eu não acredito que isso funcione, pelo menos não a curto prazo, né? Por que isso? Gente, se fosse ouvir inglês, nos fizesse aprender inglês ou qualquer outro idioma, vamos raciocinar comigo. Não precisaria ter escolas de inglês. Não precisaria nem eu estar aqui conversando com vocês como professora de inglês. Vamos raciocinar juntos o quão seria fácil se a gente ouvisse inglês, a gente aprendesse. Nós temos aí disponíveis inúmeras músicas em inglês, inúmeras músicas internacionais. Nós temos filmes, séries. Inglês é o idioma mais fácil da gente encontrar material, principalmente auditivo. Então, já que é o idioma universal, né? Então, basta eu assinar uma Netflix, basta eu entrar no canal no YouTube, ouvir vídeos, rádio de outros países, que eu aprenderia inglês, não concordam? Então, olha só, se fosse assim, ouvir inglês me fizesse aprender, ninguém precisaria entrar numa escola, ninguém precisaria fazer aula com um professor. A gente poderia ouvir só músicas, filmes, séries, entrevistas internacionais,
ouvir rádio de outros países. Isso tudo nos faria aprender o inglês. E infelizmente não é assim. Se a gente não tem uma base nenhuma daquele idioma, ficar ouvindo ele 24 horas por dia na nossa cabeça, não faz a gente aprender inglês. Semana passada eu inclusive coloquei um post aqui no Instagram, no Facebook também, sobre essa questão de algumas pessoas morarem em outros países, ir fazer intercâmbio, ir para trabalhar, enfim, sem ter nenhuma base de inglês e voltam frustradas por não ter aprendido nada ou quase nada. Eu recebo mensagens de pessoas que moram há 2, 3 anos nos Estados Unidos e não sabem inglês. E por que isso acontece? Justamente pelo fato de a gente ficar ouvindo inglês o tempo todo, não faz a gente aprender. Nós precisamos de algo para assimilar, para comparar. Por exemplo, o português. Vocês devem pensar assim, mas eu aprendi o português só ouvindo português. Não, você acha que é assim, mas não foi assim. Você não aprendeu português só ouvindo português. Você tinha outras coisas para te ajudar a assimilar aquele idioma, te ajudar a aprender. Como? Sua mãe, seu pai, um tio, um professor, alguém, quando você era criança, te ensinava uma palavra, mas te mostrava o que era aquela palavra. Então, para uma criança, por exemplo, eu tenho um afilhado aí de 2 anos. Ele sabe que isso é água, porque a mãe dele já mostrou várias vezes. Você quer água? Bebe água. Vamos beber água. Olha aqui sua água. E aí agora ele sabe que isso é água. Então ele fala água relacionando com o objeto, com o material. E assim com outras coisas. Então é assim que a gente aprende. Então alguém nos ensina algo em português mostrando. Isso aqui é um celular. Isso aqui é um computador. E aí, com o tempo, ouvindo muito e tendo muito aquela referência perto da gente, a gente aprende as palavras. E aí vai evoluindo. Só que quanto tempo que a gente demorou para evoluir no português? Muitos anos, né? Então, para a gente conseguir ter um vocabulário bom de fala, começar a aprender a ler e escrever, demora aí no mínimo 6 anos da nossa vida, né? Que aí com 6 anos, mais ou menos, a gente vai para a escola, começa a aprender a ler e escrever. Mesmo assim, a gente não tem um vocabulário riquíssimo, né? Uma criança de 6 anos, ela não tem um vocabulário rico no português. Ela consegue se comunicar, claro, ela consegue conversar, mas é um vocabulário muito restrito. E mesmo que ela consiga começar a aprender, ler e escrever, ela não tem noção de interpretação ainda, então ela pode começar a ler. Ela sabe ler algumas palavras, mas ela não consegue juntar essas palavras e entender a ideia da frase, do parágrafo. Então demora muitos anos para a gente ter uma assimilação do português por causa desse processo. A gente só ouve o português, mas a gente precisa de ter um contexto tão gigante em volta da gente para conseguir assimilar o idioma e realmente aprender o idioma, que demora tempo demais. E não dá pra gente fazer esse mesmo processo com outros idiomas, porque senão a gente demoraria muitos anos. Por isso que pessoas sem base nenhuma e sem pegar para sentar e estudar com a metodologia de estudo de um idioma, vão para outros países e acham que só ouvir os nativos falando aquele idioma, ela vai aprender. E não acontece isso. Aprende, Bruna, alguma coisa? Aprende, mas como eu disse, a longo prazo, infelizmente. Então demora muito tempo. Por isso que quando a gente quer aprender um segundo, terceiro, quarto idioma, a gente não segue o mesmo processo de aprendizagem que a gente teve para aprender português quando éramos crianças, por essa demora. E como que a gente faz então para poder acelerar esse aprendizado? Não é ouvindo aulas 100% de inglês. A gente vai utilizar o quê? O idioma base que nós temos, que no nosso caso de brasileiros é o português. A gente utiliza do português
para relacionar com o outro idioma que a gente vai aprender, que a gente vai estudar. Então, é essa relação entre o idioma que a gente já sabe com o idioma que a gente vai aprender que acelera e facilita o nosso estudo, a nossa aprendizagem naquele idioma. Então, usar o português nas aulas de inglês não é problema nenhum, pelo contrário, é super benéfico. E aí, o que a gente faz? O que é comum ser feito, né? A maioria dos professores, a maioria das escolas que não prometem essas aulas milagrosas de 100% inglês desde o início, o que nós fazemos? A gente vai utilizar a relação com o português no início e à medida que o aluno vai evoluindo, ou os alunos, né, se for um caso de turma, à medida que houver a evolução no inglês, a gente vai distanciando do português, porque aí o aluno ele já tem uma base, ele consegue evoluir cada vez mais só com o inglês. Então essa é uma maneira mais eficaz da gente aprender inglês. Bruna, eu já sei uma boa quantidade de conteúdo de inglês, como que eu faço para evoluir? Aí sim, você pode se distanciar cada vez mais do português e ir para o inglês cada vez mais, porque se você já tem uma base, você já tem um conhecimento, você tem condições de ouvir algo 100% em inglês e assimilar muitas coisas a partir do contexto, a partir das palavras que você já conhece. Você tem condições de ler um texto 100% em inglês e não precisar de alguém traduzir para você, porque você já conhece boa parte das palavras, das frases, e o pouco que você não conhece, você compreende pelo contexto, pelas frases ao redor, por um dicionário, porque não é problema algum procurar significado de palavras isoladas. É interessantíssimo e é importante a gente fazer isso sim para a nossa compreensão textual. Então, é ideal sim que a gente relacione com o nosso idioma nativo, porque ele vai nos auxiliar e muito. Só que quando eu falo relacionar com o português, eu não estou falando de traduzir o tempo todo, não. Sabe? O que acontece? Tem algumas atividades que eu não gosto. Eu, Bruna, como professora, eu, Bruna, como aluna também, né? Eu sou professora de inglês, mas eu não esqueci de quando eu era aluna de inglês. Hoje eu estudo outros idiomas, então eu continuo sendo aluna, mesmo sendo de outros idiomas. Então, eu, com essa vivência em idiomas, sendo aluna e sendo professora, eu não gosto daquelas atividades do tipo, tem uma frase lá no idioma, traduza essa frase. Ou tem uma frase em português, traduza para o idioma que a gente está estudando. Eu não gosto desse tipo de atividade. Não é assim que funciona. Porque tradução é algo muito mais complexo. Tanto é que existe faculdade, curso de tradução, né? Eu sou professora de inglês, eu não sou tradutora. Então, é algo muito mais complexo para a gente fazer em uma simples aula de inglês ou de qualquer outro idioma. Então, traduzir não, mas relacionar. O que é relacionar? Eu te indicar o que aquilo equivale no nosso idioma. Então, por exemplo, tem frases... Deixa eu lembrar de alguma frase que eu estava dando aula ontem. Por exemplo, uma frase que eu estava estudando um texto com um aluno ontem à noite e tinha a seguinte frase. Here is your ticket. Aqui está o seu ingresso. A tradução literal da frase é essa, mas é o equivalente que a gente faz. Coincidiu da tradução ser o equivalente. Agora, quando alguém pergunta assim, tinha isso no texto também, né, no diálogo que a gente estava estudando. Quando alguém pergunta algo assim, what do you do? O que você faz? O que você faz da vida? Aí a pessoa fala, I am a teacher. What about you? Esse what about you seria o equivalente no português a e você, simplesmente. Só que no inglês tem what about you, tem 3 palavras. E esse about é sobre. Então, não tem essa tradução literal. O que sobre você? Que seria a tradução literal dessa pergunta, what about you? Agora, o equivalente existe. O equivalente seria você.
Um simples assim, tô devolvendo a pergunta que a pessoa me fez para ela me responder também. Então, é a equivalência. Eu estou relacionando o que a gente viu no inglês com o que a gente conhece no português. E isso é super benéfico. Para alguém que não sabe nada ou sabe muito pouco do inglês, é preciso essa relação, senão a pessoa não vai entender nada. Ouvir inglês 100% e eu não entender nada, eu só estou ouvindo, eu não estou compreendendo, né? É igual quando a gente brinca assim, eu olhei, mas eu não vi. Eu escutei, mas não ouvi. O que significa isso? Que eu olhei algo, mas eu não entendi o que eu estava olhando, eu não prestei atenção. Eu escutei algo, mas eu não ouvi, eu não compreendi aquilo que eu ouvi. E é isso que faz a gente ter a ilusão de estar estudando e, na verdade, a gente não tá. E aí a gente acaba se prejudicando, porque a gente toma tempo, né? Claro, eu vou ver um filme de 2 horas, todo em inglês, e eu não entender nada ou quase nada, o que isso me adiantou? Eu perdi 2 horas da minha vida. E não é isso que a gente quer. A gente não quer perder tempo, a gente quer realmente aprender. Então, por isso que eu digo que no início, para iniciantes, aulas 100% em inglês não são eficazes, alunos saem frustrados, sem aprender nada, chateados, tomam birra do idioma, acham que não servem para aprender, colocam a culpa em si mesmo e, na verdade, a culpa é da metodologia errada, tá certo? Então, para longo prazo, sim, ouvir inglês é excelente, mas somente ouvir inglês desde o início que eu estou aprendendo não funciona, gente. Infelizmente não funciona. Eu vou ver se depois eu coloco alguns relatos aqui novamente para vocês nos posts de pessoas reclamando disso, porque eu recebo mensagens, eu vejo mensagens em grupos de inglês que eu participo, de pessoas que estão há 2, 3, 4 anos em um outro país, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Inglaterra, não conseguem empregos melhores por não saber falar inglês e não conseguem realmente aprender inglês dessa forma, né? Só ouvir não resolve nada, ou quase nada, pelo menos não a curto prazo. A gente precisa relacionar com o idioma que a gente já sabe para começar a aprender, tá certo? Então, nas minhas aulas no YouTube, inclusive vocês podem ver isso, eu tenho aulas de inglês para iniciantes, são aulas do básico lá no YouTube, todos os sábados às 15 horas, estão todos convidados a assistir às aulas, inclusive a aula do sábado passado ainda está disponível, vai ficar disponível só até amanhã, então quem não viu, corre lá para poder assistir e estudar, e vocês vão perceber que eu sempre relaciono, eu ensino inglês, mas eu relaciono com o que vocês já sabem para facilitar a compreensão, o estudo, a aprendizagem como um todo, tá certo? Então, estão convidados aí a assistir às aulas do YouTube todos os sábados às 15 horas e assistir a aula do sábado passado que ainda está disponível, vai ficar disponível só até amanhã, tá certo? Na nossa live de quarta-feira, da semana que vem, eu vou trazer para vocês um método de estudo de inglês muito, muito bacana, um método super pedido, que a maioria das pessoas gostam muito disso. Então, eu vou trazer aí um método de ensino, né? No caso, autoensino até, como que vocês podem estudar mais inglês com músicas. Então eu vou trazer um passo a passo de estudos de inglês com música, para vocês aprenderem, evoluírem no inglês, ouvindo suas músicas prediletas, tá certo? Então, a nossa live de semana que vem, quarta-feira, às 10 horas, normalmente, como sempre, estaremos aqui com um método de estudo de inglês para vocês conseguirem estudar aí sozinhos, na casa de vocês, toda vez que tiver um momento livre, estudar inglês de uma forma divertida, com algo que vocês gostem, que aí facilita muito mais, tá certo? Então, eu vejo vocês
Na quarta-feira, às 10 horas, eu vou até colocar um lembrete aqui no story para vocês não esquecerem. Quarta-feira da semana que vem, às 10 horas, na live aqui no Instagram. Sábado tem aula lá no YouTube às 15 horas. Então, aula de inglês, normalmente. Inclusive, nesse sábado é uma aula super bacana. Nós vamos conversar sobre personal information, WH questions. Então, é uma aula bem bacana que dá a possibilidade aí da gente já ter uma comunicação em inglês mais rica. E para quem já é meu aluno da comunidade de inglês Be Ready, nos vemos na sexta-feira com a nossa aula exclusiva para os alunos, tá certo? Teremos aí a nossa aula, a nossa Q&A, a nossa aula de questions and answers, que nós vamos tirar dúvidas, corrigir algumas atividades que eu passo todas as semanas. Então, teremos aí aula na sexta-feira. Quem é aluno, nos vemos na sexta. Quem ainda não é aluno da comunidade, no problem. Nos vemos no sábado e na quarta que vem, ok? Have a nice day. E se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma sugestão de tema para as nossas lives aqui no Instagram, pode me mandar no direct. Depois eu vou até colocar uma caixinha também para vocês contribuírem e eu responder o que é preciso para vocês, né? Para ajudar vocês a evoluírem no inglês cada vez mais. Have a nice day and see you later in the next class. Bye bye!